Nação, a mídia discutindo, né, a atual situação do Flamengo, que vai disputar o Mundial, né? Até onde o Flamengo vai nesse Mundial, né? E discutindo, né, alguns jogadores do Flamengo, né? Pessoal, vale ressaltar aqui que hoje o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Muito dizia que o Flamengo não ia se classificar na Libertadores. Se classificou. Muitos diziam que o Flamengo poderia dar adeus já, né, contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou do Palmeiras, já colocou 2 pontos da frente, né, do Palmeiras. Hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Claro, os olhares agora vão começar a voltar para cima do Flamengo, né? Aqueles que não estavam acreditando agora vão começar a acreditar, né? E volto a ressaltar, o torcedor flamenguista sabe, o time do Flamengo sabe, Felipe Luiz sabe, o Flamengo ainda pode jogar muito mais do que isso que está jogando, né? Mesmo não jogando e jogando esse futebol, para mim, pode ser campeão de qualquer competição. E se jogar, pessoal, aí se jogar, pode entregar a taça. A verdade é essa, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Pedro, Arrascaeta. Mas hoje a gente vai colocar no ar um quadro que há muito tempo não entra no resenha da rodada. Esse eu queria no meu time. Flamengo, Luiz Fabiano, qualquer posição. Aqui, ó. Ó, Luiz. Ó, vai aqui, ó. Ceguinho, né? Nossa, tá, pode jogar. Não vai falar o Pedro. Nossa, Cara, o Fabião chega. Ele é gênio. Resenha. O vestiário nosso São Paulo é mó resenha do mal. Isso que ele era juvenil ainda. Era juvena. Aprendeu bem lá. No meu tempo ele não falava nada. Só obedecia. Benção, pedia benção, só benção. Mas tem uns vídeos fera do Fabinho lá, concentra lá, que eu tenho que passar um dia aqui pra você. Quem você queria do Flamengo? Sem ser os figurões. Ah, sem seus figurões? Mas tudo é figurão? Não, mas tem os menos figurões, vai. Nossa. Figurões, você fala Bruno Henrique, Gerson... Vai, tira Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, o zagueiro... Gerson, esse sim. O zagueiro você... Pode botar. Não, então é o zagueiro. Qual? O Del Ortiz. Joga muito, né? Joga Ortiz. Mas na seleção brasileira, inclusive. Del Ortiz. Eu queria, apesar do meu time estar bem servido na posição... Mas não temos zagueiro como esse, não. São muito bons zagueiros. Johnny, a voz da consciência, ele tá me dizendo aqui, Fabio, Luiz Araújo não cabia bem ali de pontinha no Corinthians. Nossa Senhora, resolvia meus problemas. Pode vir o Luiz, ainda pode vir qualquer um, né? Pô, pode qualquer um daqueles rápidos ali me ajuda. Um grande time sempre tem que começar por um grande goleiro. Eu ia falar exatamente. Bom também. Eu acho que eu ficaria com o Rossi também. Eu ficaria com o Rossi. O Rossi não me impressionava, mas hoje em dia ele me impressiona. Tá bem demais. Mas quando o time tá bom, né? Todo mundo é bom, né? Mas o Flamengo, teve alguns jogos que não foi esse Flamengo do 5-0 e ele foi importantíssimo. Se você pegar os times brasileiros, você vê que nós estamos bem servidos de goleiros em vários clubes. Mas no caso, esse é argentino, né? Não, sim, tô falando os clubes, tô falando Vasco, Léo Jardim, tô falando São Paulo, Rafael, tô falando no modo geral, Everton, Palmeiras. A gente tem o Hugo no Mas acho que o Rossi hoje, o Hugo é muito importante pro Corinthians, enfim. Talvez defenda mais bolas do que o Rossi, mas eu acho que a disputa é bem acirrada ali dos melhores goleiros que estão atuando no Campeonato Brasileiro. Acho que Pô, ele tem sido decisivo, o Hugo e o Rossi. Brazão no Santos salvando. Quase todo time tem um bom goleiro. Tem um bom goleiro. O Rossi pegou um pênalti contra o Palmeiras, com a última bola contra o Tátira lá da classificação, o cara pega no Maracanã, por mais que podia estar em impedimento ou não, ele tem... Pegou, calmo, né? Ele tem feito defesas decisivas. Mesmo sendo argentino, ele é calmo, né? Parece que dá essa segurança também pro sistema defensivo, sabe? Olha e vê um cara centrado ali na posição, é um goleiro que hoje, né? Hoje não, mas é um cara que sabe usar muito bem os pés ali para sair com jogadas, né? De contra-ataque, faz defesas importantes, tem envergadura para sair do gol nos cruzamentos. Então é isso, assim. O Flamengo tem vários ótimos jogadores de linha, mas como o Amoroso falou, tem um cara muito capacitado ali que, quando necessário, faz defesas importantes. Então eu também fico com o Rossi.
como diria o outro, o melhor está por vir. Diego Lugano que gosta de falar isso, né? O melhor está por vir. Diego Lugano que estaria... Estava em Munique no final. Nesse momento não deve estar mais, então. Em Parintins, lá no Boi Bumbá. Não, em Parintins. Parintins, lá. Ele meteu Paraty? Ele meteu Paratins. Eu tô falando do melhor está por vir porque agora tem um tema que sempre repercute demais. E hoje, ocupando a cadeira Neymarzete de Diego Lugano, Márcio Amoroso. Que vai ter que rebolar hoje aqui também. Vou defender o Neymar Não vem com conversinha, não. Vai. Vem com conversinha, não. Pra mim... Estamos aqui, então, com os 4 clubes brasileiros, os representantes do Mundial de Clubes, e colocamos aqui, ó, vai passear, avança nos grupos e pode ir longe. O vai passear é apenas uma brincadeira do Dótoli, porque é claro que nenhum brasileiro vai entrar no vai passear, pelo menos assim eu imagino, E o certo? pode ir longe é relativo, né? Pode ir longe, quartas de final, é longe? Ah, é longe. É longe. É Não, longe. é uma Já vamos questão- colocar, então. É isso. Quartas de final é longe já, para os times brasileiros, sem dúvida nenhuma. Tá. Então, oitavas pode ir longe. Tá? É o avança no grupo. Oitavas é o avança no grupo. É, o Se avança classificou, no tá no oitavas. Pode ir longe. Tá certo. O vai passear quer dizer não vai classificar. O avança é que vai para as oitavas. Ah, o vai passear não é tipo, vamos passear. Vai passear, vai e volta logo, né? Vai passear Tá que vai certo. cair na fase de grupos. Tá bom. Não passou da primeira O fase. avança que vai até as oitavas, daí para frente é o pode ir longe. Agora, Tá certo. Ah, então não é vai passear, tipo, vai passear e vai acabar com os adversários. não, tá? semanticamente, todos vão longe, né? Porque a viagem é longa. O torneio é nos Estados Unidos. Estão aqui no Brasil. Um voo longo. Alguns podem passar mais tempo lá, Tá. outros menos. Tá certo, vamos lá. Vou começar de baixo pra cima, tá? Senhora. Fluminense vai passear, volta rápido, avança nos grupos ou pode ir longe? Olha, o grupo do Fluminense não é dos grupos mais difíceis. O Borussia Dortmund fez uma temporada ruim, mas o fim da temporada foi... 2/3 da temporada foi ruim. O fim da temporada com o Niko Kovac foi muito interessante, terminou muito forte a temporada na Alemanha. O Ulsan da Coreia, que era o Ulsan Hyundai, agora é o Ulsan HD, e o Mamelodi Sundowns não são times tão fortes assim. O problema é que a gente não tem muita confiança no Fluminense. É um bom momento do Fluminense, mas não é um time que a gente tem tanta confiança na consistência. Eu coloco o Fluminense no avança no grupo, deve passar em segundo. Dali pra frente eu acho que não vai. Eu colocaria como avança. Avança. André? Eu acredito que o Fluminense tem uma chance bem considerável de ser o segundo colocado nesse grupo e disputar as oitavas de final. Mas a partir daí eu acho que vai ficar difícil. O grupo do Fluminense cruza com o grupo da Inter de Milão e do River Plate. São os dois times mais fortes. Então, se o Flu for segundo, a grande chance é que ele pegue a Inter de Milão nas oitavas. Aí já complicam bastante, né? Pois é, tem isso. Mas assim, oitavas vai ser muito difícil, você não está bem complicado. É verdade. Não tem jeito. Flamengo, vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pois é, tudo vai... Assim, o Flamengo vai classificar, eu espero uma classificação do Flamengo. A questão é o cruzamento, porque assim, o Flamengo cruza com o grupo do Bayern de Munique, do Benfica, do Boca Juniors, são os 3 times mais fortes do grupo, me fugiu qual é o 4º time. O grupo do Flamengo é o grupo do Chelsea. Chelsea, Esperance e o LAFC não é um grupo tranquilo, é um grupo chato, mas eu vejo o Flamengo passando. O problema é que se passar em segundo, deve pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final, e aí complica. Eu vou colocar, pode ir longe, mas vamos com calma, mas vou no pode ir longe. Sim, vai que o Flamengo passa em primeiro. Você dá todos os argumentos para o avança nos grupos, mas você vai colocar no pode ir longe. Vai que o Flamengo consegue amarrar o Chelsea e passar em primeiro. Em primeiro, aí pega, sei lá, o Boca. Não é a tendência. No o segundo. Benfica, dá pro jogo. Não é a tendência, mas eu vou colocar ele com uma chance um pouco maior que o Fluminense. André. É por aí. A gente não sabe, na questão técnica, o tipo de investimento que os clubes europeus vão fazer nesse torneio. E não dá para também generalizar e dizer os europeus não vão dar importância para o Mundial, porque são muitos times agora. O que a gente tem como experiências anteriores é um jogo ou 2, na maioria dos casos, então Copa Intercontinental, o Mundial no formato anterior. Então, geralmente os europeus não dão tanta importância, mas isso é o que se costumava dizer. A gente viu em muitos casos os clubes europeus disputando com seriedade os 2 torneios que aconteceram
antes da criação dessa Copa do Mundo de Clubes. Então agora com mais clubes, não dá pra gente saber de que maneira eles vão se comportar. Tecnicamente falando, eu acho que o Flamengo tem uma chance parecida com a do Fluminense de se classificar em segundo lugar. Seria uma surpresa absurda o Flamengo passar em primeiro e o Chelsea em segundo? Não, não seria. Mas eu não acho que é o normal. E a partir daí, o que vai determinar é a questão dos cruzamentos. Se houver um jogo entre Flamengo e Bayern, quem é o favorito? O Bayern. Então, dito isso, pode ir longe. Pode ir longe. Porque é o time brasileiro eu gosto. Com mais talento, maior potencial. Gosto que dá pra... Mas o cruzamento ele pode ser muito cruel. Porque não é só o olhar pro grupo, é o olhar... pro Quando próximo. A gente olha pro pode ir longe, a gente tem que olhar pro cruzamento, claro. Né? Mas vamos ver. Não sabe. O Jean Oddi, ele estava falando no Linha de Passe esses dias, como vai ser difícil nesse Mundial de Clubes um brasileiro vencer. Ele fala, os campeões brasileiros é o quê? Pega um jogo ali na final, o goleiro defende tudo, uma bola vai, faz o gol, pum, campeão mundial. Foi assim que a gente viu os brasileiros sendo campeões, né? E aí chega agora 7 jogos, sendo oitavas, quartas, semi e final. E outra. Pelo menos 4 para ir assim com A nossa ótica é de ficar esperando o encontro com o europeu da chave. Então é o Fluminense e o Dortmund, é o Flamengo, o Chelsea, é o Palmeiras e o Porto, é o Botafogo, quem está no grupo? PSG e Atlético de Madrid. Então, Atlético de Madrid são esses jogos, mas existem outros 2 adversários. Tecnicamente, está clara a distância, mas haverá alguém ali, um time da MLS, que está mais próximo da realidade brasileira / sul-americana do futebol do que esses times europeus. Que pode ser um time pior, inferior, deve ser. Os intercontinentais e os mundiais anteriores mostraram isso. Tem mostrado times mexicanos mais próximos da gente do que a gente dos europeus. Isso. Sim. Então, assim, as comissões técnicas dos jogadores sabem muito bem disso. Que não adianta ficar falando só no Chelsea, no Dortmund, no PSG, no Atlético de Madrid, no Porto. Não. É preciso encarar todo mundo. Tem uma coisa, são épocas diferentes também, né? O Mundial de Clubes que estamos acostumados é no final do ano, ou seja, é uma temporada, na metade da temporada europeia. Verdade. Então os jogadores vamos para cima, vamos com tudo. E agora eles estão na final, são jogadores mais cansados também. Botafogo vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe, lembrando o grupo, né? É isso, então, esse é o ponto. O Botafogo, pra mim, é mais time que o Fluminense. Mas eu acredito num campeonato mais próspero pro Fluminense do que pro Botafogo. Sim, porque o Botafogo tem 2 europeus no grupo, um deles é o time do Diego Simeone, que é carne de pescoço pra jogar, e o outro é o campeão europeu, o Paris Saint-Germain. O terceiro do grupo é o Seattle Sounders, que joga em casa, com uma torcida apaixonada, tem uma campanha boa na MLS, costuma ser um time competitivo, mas o Botafogo é melhor, é um grupo chatíssimo de jogar, e eu acho que o normal é o Botafogo ser eliminado na fase de grupos. Infelizmente, o normal é o Botafogo ser o único brasileiro a não passar. Para ele passar, ele vai ter que ganhar pelo menos de um europeu, né? Então, a tendência é que o Botafogo fique aí vai passear dentro da nossa nomenclatura. E começa com o Seattle Sounders, né? Começa jogando no estádio do Seattle Sounders. Ou seja, já começa tendo de vencer, porque aí você pensando nos outros, Botafogo vai passear, André? Nesse caso aí, a crueldade não esperou a fase de oitavas de final. Sim. A crueldade já começou na formação dos grupos. E o Botafogo, no balanço da sorte e da falta de sorte, ficou com falta de sorte. E o Palmeiras, hein? Vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pode ir longe. O Palmeiras, para mim, é o brasileiro que tem chance de ganhar o seu grupo. Para mim, o Palmeiras é o favorito para o seu grupo. Para passar em primeiro. Vejo o Palmeiras mais forte do que o Porto, em termos individuais. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe. Curioso que o técnico do Palmeiras é um europeu e o técnico do Porto é um sul-americano, é o Martin Anselmi, que foi assistente técnico do Miguel Ángel Ramírez no Del Valle e no Internacional, foi técnico do Del Valle, técnico do Cruz Azul e agora é técnico do Porto. Não fez um bom campeonato português, então eu acredito que o Palmeiras tem condições de passar em primeiro, só que o Palmeiras cruza com o grupo do Botafogo. Então se a gente acha que os 2 europeus vão passar no grupo do Botafogo, qualquer que seja o lugar que o Palmeiras passe, escolha o seu veneno. Eu vou colocar do pode ir longe, porque é o time brasileiro que eu acho mais compatível taticamente para jogar esse torneio. Mas o confronto das oitavas para frente, ele é pesado. Pois é. Mas vou botar um pode ir longe porque eu sou um cara otimista. Pode ir longe, né, André? Pode.
É engraçado, porque a gente fica pensando aqui assim, o melhor dos mundos pro Palmeiras é passar em primeiro, esperando o PSG passando em primeiro e aí cruzando com o Atlético de Madrid nas oitavas. E ainda assim é o melhor momento. O melhor dos mundos é o Palmeiras torcer pro Botafogo passar. Sim, mas assim, pela lógica da coisa, né, imaginamos PSG e Atlético de Madrid. Claro que aqui é só um exercício, não tem como a gente ter certeza, mas seria, né, o Já imaginou um mais nível real. de competição em campo que seria um time do Abel Ferreira contra um time do Diego Simeone? Palmeiras, Atlético de Madrid? Não estou falando de nível técnico, não. Estou falando de competição. O que esses dois técnicos colocam de entrega nas suas equipes, isso pode acontecer. Até acho que para mim, é o confronto mais provável, porque eu estou acreditando no Palmeiras em primeiro e no Atlético de Madrid em segundo. Mas enfim, os times brasileiros vão sofrer. Quartas de final tá excelente para quem chegar. Isso. Para quem chegar. É pensar muito na lógica também. Eu acredito também no seguinte, quando foi a última vez que um clube brasileiro venceu um clube europeu numa situação como essa? O Corinthians em 12. O Corinthians em 2012, já faz muito tempo. Se um time brasileiro ganhar de um time europeu nesta edição da Copa do Mundo e nas próximas, já vai ser uma coisa a ser muito aplaudida e comemorada. Independentemente da situação, na fase de grupos ou num confronto eliminatório, oitavas, quartas, se isso um dia acontecer. Então, o que se tem para o momento é um jogo entre Palmeiras e Porto, como tem Flamengo e Chelsea, como tem Fluminense e Dortmund, como tem Botafogo e PSG, Botafogo e Atlético de Madrid. De todos esses, o que mais representa uma chance de um brasileiro vencer é o Palmeiras e Porto. E se isso acontecer, mesmo que o Palmeiras caia na fase seguinte, já vai ser uma coisa diferente do que é normal e que merece o nosso elogio. A gente vai ter, por exemplo, o segundo jogo do Palmeiras, Palmeiras e Al Ahly do Egito. O Palmeiras do Abel já enfrentou 2 vezes o Al Ahly. Perdeu a primeira nos pênaltis, depois da primeira Libertadores, e o Palmeiras estava esfacelado fisicamente, e a segunda ganhou. Então, assim, a gente está muito projetando os duelos com europeus, mas a boa parte dos demais jogos, eles vão ser muito difíceis também. Eu estava lendo uma entrevista hoje do Eustáquio, que é um zagueiro volante do Porto, ele é canadense. Português joga pelo Canadá, mas ele é português. E ele estava falando sobre o grupo, e ele fala que ele está muito curioso para jogar contra o Palmeiras, mas que ele tá... Um jogo que eles têm mais pé atrás é contra o Al Ahly, não pelo nível técnico, mas porque é o adversário que eles menos... Pessoal, a mídia discutindo, né, até onde vai os clubes do futebol brasileiro, né? Claro, destacando o desempenho do Flamengo, o Flamengo, depois, até antes daquele jogo contra o Palmeiras, já começou a desempenhar um melhor futebol, né? Podemos dizer assim. Começou a jogar um bom futebol. E hoje, claro, o torcedor flamenguista sabe, quem torce pelo Flamengo sabe. O Flamengo não joga aquele futebol que o torcedor tanto quer, não joga aquele futebol encantador, mas joga um futebol que é capaz de vencer qualquer competição, aí, menos a um Mundial de Clubes, né? O Flamengo, para mim, pode vencer Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão jogando esse futebol. Isso aí para mim é um fato concreto, né? Agora, se vai vencer, aí só o tempo dirá. Mas o Flamengo hoje joga um bom futebol. Depois daquele jogo do Palmeiras, a mídia começou a dar mais uma importância para o Flamengo, né? É porque eles não davam, né? Por quê? Porque o Flamengo não jogava aquele futebol fantástico, né? Mas a mídia sempre deixando de lado e focando só no Palmeiras, né? É o melhor time, o Palmeiras é o time a ser batido. Ninguém vai ganhar do Palmeiras. Vai fazer bem bonito no Mundial. E na verdade, depois que o Flamengo ganhou do Palmeiras, ele já, dos últimos 4 jogos do Palmeiras, são 3 derrotas e 1 empate. Inclusive o Flamengo chegando a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz foi bem claro, pessoal, sobre esse Mundial de Clubes, né? Não vão se iludir, né? Deixou o recado, né? Ele sabe que é outro nível, é outra história, é outro futebol. Acho que o torcedor flamenguista, todo mundo sabe disso. Eu não acredito que tenha torcedor iludido achando que algum time da sul-americano vai ganhar esse torneio. Não existe isso. O Flamengo tem como objetivo de não passar vergonha. Eu acho que não é só o Flamengo, não. Todos os clubes do futebol brasileiro têm que ir com esse objetivo. Não passar vergonha. Ok, fazer uma primeira fase ali, o Flamengo pega o Chelsea, fazer um bom jogo contra o Chelsea. Se der para se classificar, né? E ir para as oitavas. Fazer um jogo ali, dependendo, pode ser um Bayern de Munique, né? Ali, dependendo se for um Bayern de Munique, tentar dificultar ao máximo, né?
Mas, pessoal, é muito difícil esse Mundial de Clube, muito difícil mesmo, né? Acho que a gente tem que torcer aí para o Flamengo fazer um bom desempenho, não passar vergonha, voltar para o Rio de Janeiro e focar. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Inclusive, Libertadores tem um adversário difícil, não é fácil, né? Apesar de ser freguês do Flamengo, mas é difícil. Na Copa do Brasil, a mesma coisa. Pegou um adversário que sempre o Flamengo está pegando, né? Freguês também, mas é difícil. Inclusive, o Flamengo foi campeão o ano passado em cima do Atlético, né? Vencendo os 2 jogos. E os caras estão mordidos, né? Os caras não vão querer perder novamente, né? Os caras não vão querer perder novamente. Mesmo jeito o Internacional. 2019 o Flamengo tirou o Internacional da Libertadores, né? Vencendo os 2 jogos, sendo campeão. E os caras não vão querer deixar, né? E hoje a gente pode dizer que o Flamengo é o time a ser batido, né? Sei que muitos estão botando Internacional, Palmeiras, Cruzeiro nessa sequência, mas vamos lá. Palmeiras perdeu o Estevão, pode perder Richard Rios, pode perder o lateral esquerdo Piquerez. Não, mas chegou o Paulinho, que é um jogador importante. Ok, inclusive Paulinho pode passar por outro procedimento cirúrgico, né? Pode ficar fora dessa temporada. Já começa os erros, né? E o Palmeiras não vai no mercado fazer grandes contratações, porque Paulinho e Vitor Roque custou muito caro, pessoal. Eles não vão sair à loucura aí fazendo contratações. Isso aí é um fato, né? Então não, o Flamengo já tinha um elenco bem qualificado, um bom time de futebol e um treinador que entenda os caras. Tá trazendo Jorginho e ainda se fala em outro jogador. Ok, vai perder o Wesley. Ok. Varela tá jogando mais do que o Wesley, pessoal. O Wesley jogou os últimos 4 ou foi 5 jogos em sequência. O que foi que o Wesley fez? Nada. Varela, o que foi que o Varela fez no último jogo? Nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, vocês lembram o que o Varela fez? Varela entrou no meio campo contra o Palmeiras. Foi decisivo, mudou o patamar do time. Jogou de titular contra o Fortaleza muito bem, dando assistência. Então, tem que deixar mesmo o Wesley e deixar a Varela. O Varela tá jogando muita bola, pessoal. E a gente espera que continue assim, né? Então é isso, né? Eu acho que o Flamengo é favorito. Não passar vergonha no Mundial, eu acho que é o foco desse momento. E a gente espera que não passe, né? Para você, deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.